Olá, pessoal. Eu gostaria, então, de fazer a correção dos exercícios da página 338 do nosso livro-texto, de maneira que vocês tenham aí um material na qual vocês possam recorrer, olhar, verificar, né, os pontos que vocês aí não entenderem, né? E, de repente, até rever mesmo a correção, né? É sempre bom a gente sempre ter um material ao qual a gente possa aí recorrer. Então, começando, vamos aí à nossa primeira questão, que é a questão 32, uma questão da PUC, que fala assim: uma bateria muito comum utilizada na medicina é o marca-passo, que é colocado sobre a pele da pessoa com problemas cardíacos, com a finalidade de se regular as batidas do coração. A reação responsável pela produção da corrente elétrica pode ser representada por essa reação química que ele colocou aí para a gente. E aí ele quer saber qual dessas afirmativas a seguir é a incorreta. Então vamos começar observando os números de oxidação de cada um desses materiais. Então eu tenho aqui duas substâncias simples e elementares, então eu já posso colocar que o número de oxidação para elas é 0, né? E eu tenho aqui, já de cara, né, eu já sei que são essas as duas substâncias que também estão envolvidas aí no processo de óxido-redução. Então, vamos calcular separadamente para cada uma delas a carga do elemento químico. No caso, o oxigênio aqui é 2-, né? Então, vamos registrar aqui 2-. Então, esse mercúrio aqui tem que ser 2-. O zinco, conforme a gente já viu nas nossas regras de óxido-redução, ele sempre tem carga 2- nos compostos dele. Então, vamos registrar aqui 2-. Então, vamos observar aqui. Então, pessoal, no caso aqui do oxigênio, se eu calcular o número de oxidação do oxigênio nos outros compostos onde ele aparece, ele sempre vai ter carga 2-. Então, eu não preciso preocupar mais com ele. Então, o processo todo aconteceu entre o HGO e o zinco. A gente sai de uma carga 2- para uma carga 0. Não é isso? Então, ele sofreu uma redução. Ele reduziu 2 elétrons. Já o zinco, ele passou de uma carga 0 para uma carga 2-. Ele sofreu uma oxidação, também de 2 elétrons. Então, eu posso afirmar, como o HGO, o mercúrio, sofreu redução, então o HGO é o nosso agente oxidante. E o zinco, como ele sofreu oxidação, ele é o nosso agente redutor, certo? Então, por isso, já indo para as alternativas, o mercúrio sofre, né? O mercúrio do HGO sofre redução, está correto, a gente verificou isso daqui. O metal zinco atua como agente redutor, então o erro está aqui, né? Aqui, na verdade, ele atua como redutor, né? A variação do número de oxidação do mercúrio é de 2- a 0, realmente, de 2- a 0. E o zinco, ele aumenta o seu número de oxidação durante a reação. Ele sai de 0 e vai a 2-. Então, por isso, a alternativa correta a ser marcada nessa questão é a alternativa B, né? O metal zinco atua como agente redutor e não como agente oxidante. Na nossa próxima questão, é uma questão do Cefet modificado. Ele fala: o beneficiamento do minério de ferro pode ser exemplificado segundo essa reação química aí. E aí ele pergunta: utilizado na cirurgia para obtenção do ferro metálico. Sobre a reação mencionada, é correto afirmar que... Então, aqui eu tenho uma peculiaridade com relação ao cálculo do número de oxidação, é que vai aparecer aqui um número de oxidação fracionário. E qual que é o problema? Nenhum.
tá? O mesmo que a gente aplicaria para os números de oxidação inteira, a gente aplica também pelos números de oxidação fracionários. É porque, muito provavelmente, né, essa substância aqui, ela, na verdade, deve ser 2 óxidos de ferro combinados, né? Então, ele tem aqui, o ferro tem um número de oxidação médio, tá? Então, calculando o número de oxidação de cada um deles, o ferro, ele tem número de oxidação 0, tá? O carbono aqui, o oxigênio é 2-, então o carbono aqui tem que ser 2+. O carbono aqui eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 2-, 4-. Então, o carbono aqui tem que ser 4+. Já o ferro aqui, vamos fazer aqui uma continha aqui no cantinho para o Fe3O4. Né? Eu tenho aqui 4 vezes 2-, o total tem que dar 0. E eu tenho aqui 3x. Então, 3x menos 8 é 0. 3x é 8. Então, x é 8 terços de mais. Então, ele vai ficar com uma carga fracionária de 8 terços positivo, certo? Isso daí não interfere em nada no entendimento da gente em relação ao que está acontecendo com cada uma dessas substâncias. Repare, né? O ferro aqui está sofrendo um processo aí de redução, certo? E o carbono, ele está sofrendo um processo de oxidação, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O ferro é reduzido e o carbono é oxidado, o que nos dá essa alternativa aqui embaixo, né? A alternativa, no caso, é. Ok? Bom, passando adiante, nós temos agora aqui uma equação grande, né? Um equipamento chamado bafômetro permite determinar a quantidade de álcool no sangue através do ar expirado por uma pessoa. O ar é passado por uma solução de dicromato de potássio, de coloração amarela, acidulada com ácido sulfúrico. Caso o etanol esteja presente no ar expirado, este reage com o dicromato em meio ácido, produzindo uma coloração verde, conforme a reação indicada abaixo. De acordo com as informações, é incorreto afirmar que. Então, aqui, cabe a gente realmente procurar as substâncias aonde estão aí acontecendo as mudanças, né, nos números de oxidação. Agora, aqui eu tenho algumas dicas para poder dar para vocês. A primeira delas tem a ver com as substâncias que têm o íon sulfato nelas. Olha aqui, ó. SO4, aqui o SO4 e aqui também o SO4, tá? Repara que a estrutura do SO4 não mudou aqui. Então, não deve ter havido mudança no número de oxidação dessas espécies, tá certo? Só o que está aí, às vezes, ligados a ela. Agora, se você for olhar mais atentamente, aqui eu tenho hidrogênio. Hidrogênio tem carbono mais em todos os compostos dele, tirando os hidretos metálicos. Não é o caso, aqui é um ácido. Aqui eu tenho um sal de potássio. Potássio é um metal alcalino, ele tem carbono mais. Então, sobrou para eu poder olhar a carga esse crômio, certo? Também o dicromato, né? Já que esse daqui a gente não vai precisar olhar. E aqui, né, o etanol e o ácido acético, tá? Nós vamos calcular o número de oxidação aí para cada um deles. Vamos começar com esses dois e vamos deixar as substâncias orgânicas para depois, para o final. Então, eu vou calcular aqui no cantinho, né, o K2CR2O7. Vamos lá. Eu tenho aqui 7 oxigênios vezes 2 negativos, 14 menos.
Os crômios eu tenho que saber a carga deles. O potássio, ele sempre tem carga 1+, vezes 2, 2+. Então, 2+, mais 2x menos 14 é 0. Se eu resolver essa continha aqui, eu vou passar esse 14 para cá, eu vou ficar com 2x é igual a 14 menos 2, 12, onde x é 6+, certo? No caso do Cr2SO4, então vamos escrever aqui, Cr2SO4, 3, né? Esse íon SO4, o íon SO4, ele sempre tem carga 2-. Isso é constante para os íons SO4. Como são 3 SO4, então eu tenho aqui 3 vezes 2, 6-. São 2 crômios aqui, 2x. Isso é 0. Então, x vai ser 6 dividido por 2, que me dá 3+. Então, esse crômio aqui, né, ele tem carga 3+. Então, vamos assinalar ele aqui nos compostos para a gente já poder ir vendo. Aqui, o crômio é 6+, e aqui ele é 3+. Então, eu já sei que daqui para cá, houve um processo de redução. Uma redução de 3 elétrons, não é isso? O que torna esse material aqui, o K2, Cr2O7, o nosso oxidante. Bom, como a reação química não está se passando com o H2SO4, então esse material aqui deve ser o nosso redutor. O etanol é o nosso redutor. Agora, como saber disso na hora que a gente faz o cálculo para a gente poder fazer aí, né, a resolução completa dessa questão, que eu acho que é importante a gente notar aqui. Vamos pegar essas duas substâncias e vamos analisar a estrutura química delas. Então, o etanol, CH3, CH2, OH, e o ácido acético, CH3, COOH. O que está acontecendo? Esse pedacinho de cá, ele continua o mesmo do lado de cá, concordam? Então, o que mudou efetivamente nessa fórmula? Foi essa turma aqui, ó, esses ligantes aqui, ó. Então, eu vou calcular o número de oxidação só dessa parte que mudou. E a gente vai ver que vai ter acontecido aqui, de fato, uma mudança no número de oxidação mesmo, tá? Vou só assinalar com outra cor aqui, para ficar diferente. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um hidrogênio, então 1+, o oxigênio 2-, mais esses 2 hidrogênios aqui, mais 2+. Então, vamos ver. Esse pedacinho aqui, a molécula é toda neutra, tem que dar 0. Então, vamos lá. 2+ com 2-, 0. Com 1+, então o carbono deve ser 1-. Já nesse pedacinho de cá, eu tenho o hidrogênio 1+, 2 oxigênios. Então, 2-, 2-, 4-. 4- com 1+, 3-. Então, esse carbono aqui deve ter carga 3+. Tá certo? O carbono está passando da carga 1- para a carga 3+. Então, de 1- a 3+, houve a oxidação. Né? A oxidação aí de 4 elétrons. Se houve a oxidação de 4 elétrons, então esse material aqui é o nosso agente redutor. Ok? Então,
o estado de oxidação do crômio no dicromato, de fato, é 6+. Na reação, o K2CR2O7 não é o redutor, ele, na verdade, é o agente oxidante. Não é isso? Então, está errado aqui nessa palavra, essa palavra redutor aqui. O correto é oxidante. Então, já achamos aqui a alternativa que ele está querendo que a gente marque como sendo errada. É essa daqui. Tá bom? Bom, nas outras, né? O SO4, como ele não mudou a estrutura química dele, ele continua sendo a mesma estrutura o tempo todo. Então, ele é um íon espectador, quer dizer, ele fica na reação ali sem influenciar no reagente ou no produto em termos de número de oxidação, né? Não sofre aí qualquer tipo de alteração de carga, né? E também nem de estrutura. E o sulfato de potássio, o potássio tem número de oxidação 1+, porque o potássio é um metal alcalino. Em compostos químicos em que você tem o potássio combinado, o potássio sempre aparece com carga 1+. Beleza? A próxima questão, essa questão aqui do ITA, ela é bem trabalhosa, né? Mas a gente consegue aí resolver fazendo a leitura de cada uma das questões, então por isso que eu coloquei bem espaçadinho aí as equações químicas, e aí a gente vai verificar em qual delas, né, ele está pedindo em qual delas o sulfeto de hidrogênio, quem é o sulfeto de hidrogênio? H2S, age como um agente redutor. Então vamos lá, se eu estou procurando uma substância em que o sulfeto de hidrogênio, H2S, é agente redutor, então eu estou procurando uma substância em que o H2S, onde o enxofre do H2S oxida. Ele sofre oxidação. Então vamos lá. O H2S, no H2S, aqui eu tenho 2+, porque são 2 hidrogênios, então o enxofre necessariamente é 2-. Então já vamos adiantar a nossa vida aqui, ó. Onde tem H2S, eu já vou colocar ele com carga 2-. Tá certo? Vamos ver. Aqui, o enxofre tem carga 0. Então, repare, o enxofre aqui ele passou de 2- para 0. Então, nesse caso, o H2S sofreu uma oxidação. Não é isso? Então, essa é uma das equações que eu estou procurando, né? E quem é que sofreu, então, redução? Foi o H2SO3. Depois, se vocês calcularem o número de oxidação do enxofre nesse composto, vocês vão achar que a carga dele aqui é 4+. Ele passa de 4+ para 0. Então, ele está sofrendo aqui uma redução. Pode duas substâncias diferentes originarem a mesma substância no final do processo? Pode, não tem nenhum impedimento com relação a isso. Tá? Bom, na segunda equação, aqui de novo apareceu o enxofre com carga 0, olha lá, ó. Então, olha aqui, ó, o que está acontecendo? O enxofre aqui, ele vai passar de 2- a 0. De novo, oxidou. Só que aqui aconteceu uma coisa interessante, que eu também tenho um enxofre aqui. Esse enxofre pode ter reagido e ter se transformado também em SO2. Agora, olha que coisa interessante. Se eu calcular a carga do enxofre no SO2, aqui são 2 oxigênios. 2- vezes 2, 4-. Então, esse enxofre aqui tem carga... Perdão. Esse enxofre aqui tem carga 4+. Então, note que ainda assim, aqui, ó, aqui também você tem o fenômeno da oxidação do enxofre, porque está passando de uma carga 2- para uma carga 4+.
E no caso desse outro enxofre aqui, a carga dele é 6+, podem calcular depois. Vocês vão ver que nos dois casos aqui, esse enxofre ele está sofrendo redução, certo? Então, aqui é uma segunda equação química, onde eu tenho também um processo em que o H2S é agente redutor, ele oxida. No terceiro, carga 2-, e do lado de cá, o enxofre continua com carga 2-, porque ele é mais eletronegativo do que o chumbo, então ele acaba ficando com carga 2- aqui. O chumbo aqui antes ele era 0, passa para uma carga 2+. O chumbo oxidou e o S aqui permaneceu na mesma. O hidrogênio aqui ele tinha carga 1+, passa para a carga 0, ele reduziu. Então, nesse caso aqui, o H2S não está atuando como agente redutor, né? Na verdade, o hidrogênio aqui está se reduzindo, então ele está atuando como agente oxidante, porque aqui ele passa de uma carga 1+ para uma carga 0. Aqui de 1+ a 0, houve uma redução. Certo? E no último caso aqui, aqui a prata é 0, o oxigênio também é 0, a prata aqui vai ser 1+, todo composto de prata tem carga 1+, né? E o oxigênio, ele passou de 0 a 2-. Nesse caso, o H2S aqui, ele não está envolvido no processo de óxido-redução diretamente. Ele é o que a gente chamou lá atrás, no exercício anterior, de espécie espectadora, porque o processo de óxido-redução está envolvido entre, né, no caso, a prata, que está oxidando, e o oxigênio, que está reduzindo, né? Então, nesse caso, o H2S não atua como oxidante nem como redutor. Então, tanto a 3 quanto a 4 estão fora. Então, eu fico com a alternativa aí, B, né? 1 e 2 apenas são os exemplos onde o material atua como redutor, né? O H2S atua como redutor, tá bom? Bom, nossa próxima questão, ele fala que o nitrito de sódio é um aditivo utilizado em alimentos industrializados à base de carnes, que atua na fixação da cor e na prevenção do crescimento de certas bactérias, apresentando elevado teor de risco toxicológico. A identificação dos íons nitritos pode ser realizada pela adição de um sal ferroso em meio ácido, produzindo o óxido nítrico, que, por sua vez, se combina com o excesso de íons ferrosos para formar um complexo de cor marrom que identifica a presença de nitrito. A primeira etapa do processo de identificação dos nitritos é representada por essa equação aí a seguir. E aí ele quer saber nesse processo, né, o que estaria acontecendo aí com as espécies, né, em termos de oxidação, redução, agente oxidante, redutor e tudo mais. Então, para isso, a gente vai ter que sair calculando as cargas de cada uma dos átomos, né, que estão envolvidos aí nesse processo químico. Bom, então no caso do FeSO4, ajuda bastante a gente saber que essa estrutura SO4 aqui, que é uma estrutura derivada do ácido sulfúrico, né, ela tem carga 2-. Né? Lá daqueles processos de ionização que a gente viu dos sais, é sempre interessante a gente saber as cargas dessas espécies químicas, tá? O SO4, quando ele aparece nos compostos químicos dele, ele sempre tem carga 2-. Isso facilita bastante o cálculo do número de oxidação para a gente aqui trabalhar os números. Então, veja, se essa porção aqui da substância tem carga 2-, então esse ferro aqui necessariamente tem que ter carga 2+, né? A carga do hidrogênio aqui vai ser 1+,
o SO4, né? São 2 hidrogênios, 2 mais o SO4, 2 menos. No caso do ferro aqui, ó, eu tenho 3 SO4s, 3 vezes 2 menos, então essa coisa aqui toda é 6 menos. Logo, a carga dos dois ferros juntos é 6 mais. Cada ferro, então, tem carga individual 3 mais. Aqui eu já identifiquei, ó, que o ferro passou de uma carga 2 mais para uma carga 3 mais. Ele sofreu aqui um processo de oxidação. Né? E isso faz com que essa substância aqui seja o nosso agente redutor. Né? Bom, na outra substância, então, veja bem, ó, o SO4 mantém a estrutura dele aqui e aqui também. Então, vamos focar a nossa atenção aqui nessa substância. Né? Nitrito de sódio, NaNO2. O Na é 1 mais. 2 oxigênios vezes 2 menos. 0. Então, aqui, X. Né? Então, eu tenho que 1 mais X menos 4 é 0. Onde X é 3 mais. Essa seria a carga do nitrogênio nesse composto. Nesse composto aqui, o oxigênio é 2 menos, então o nitrogênio aqui tem que ser 2 mais. Então, o que vai acontecer? No caso do nosso nitrogênio aqui, ele saiu de uma carga 3 mais para uma carga 2 mais. Ele sofreu uma redução. Como ele sofreu uma redução, então o nitrito de sódio, NaNO2, é o nosso agente oxidante. Certo? Então, nós já identificamos aqui o redutor, o oxidante, a espécie que sofreu oxidação e a espécie que sofreu redução. Né? Então, vamos lá nas alternativas. Ocorre a redução dos ânions nitritos por ação do sal ferroso. É verdade, né? Foi o que aconteceu aqui. Uma redução do nitrito e uma oxidação do ferro. Ocorre a oxidação dos íons H+. Não, os íons H+, eles continuam mais aqui e aqui. Não houve mudança neles. O íon H+, então, não atua como agente redutor. O nitrogênio no óxido nítrico, que é esse NO aqui, ó, está no estado menos oxidado, que aqui, ó, de 2 mais, aqui é 3 mais, né? Ele é menos oxidado. Então, tá errado. E o ferro no FeSO4, né, o sulfato ferroso, está num estado menos oxidado do que no Fe2SO4,3. Né? Aqui é D2+, e aqui ele é 3+, ok? Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa letra A. Ok? Para finalizar, essa questão do Enem aqui, ela fala: um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos no planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 300 metros de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar mesmo diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só as bactérias que pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecido, os duloricíferos, que mal chegam a 1 milímetro. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e uma carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispensam as chamadas mitocôndrias. Que substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio na respiração celular realizadas pelos loricíferos? Bom, qual que é o papel do oxigênio na respiração celular comum, né? Que passa aí pelas mitocôndrias e tudo mais, né? O que acontece na respiração celular é que a glicose, C6H12,
O6, reage com 6 moléculas de oxigênio, produzindo 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Então, se a gente for observar aqui direitinho, o que está acontecendo é que o oxigênio aqui, ele está passando para uma carga 2- nesses compostos do lado de cá. Não é isso? Então, esse oxigênio ele está sofrendo redução aqui e aqui, né? E, portanto, ele está atuando como um agente oxidante. Já a glicose deve ser o nosso agente redutor, certo? No caso, os carbonos aqui, eles têm um NOx mais ou menos 0, né? Porque aí tem que ver, é uma molécula grande, né? Então, vários carbonos, cada carbono aí tem um número de oxidação diferente, mas o NOx médio dessa substância aqui é 0, certo? O NOx médio do carbono aqui é 0. Então, esse carbono de 0, ele está passando para uma carga 4+. Né? Então, ele está sofrendo oxidação. E aí vem a pergunta, quais seriam as substâncias que poderiam atuar como agente oxidante igual ao oxigênio na respiração celular? Resposta, são substâncias que têm aí possibilidade de sofrer redução, quer dizer, tem possibilidade de ganhar elétrons, né? E diminuir aí o seu número de oxidação. Nesse caso, são o enxofre e o NO3. Por que eu afirmo isso? Então, olhem bem, um enxofre, ele pode ganhar 2 elétrons e virar o íon sulfeto. Então, ele pode sofrer redução pelo ganho de 2 elétrons, né? O enxofre ele tem 6 elétrons, no nível mais externo ele pode ganhar mais 2. Já no caso do íon nitrato, o nitrogênio no íon nitrato ele tem uma carga 5+. Então, esse nitrogênio ele está apto a receber muitos elétrons aqui durante o processo químico, né? E se tornar, por exemplo, né, nitrogênio simples e elementar, com carga 0, ou até mesmo, né, se for, por exemplo, no caso do íon amônio, ele ter carga aí 3-. Por quê? Porque esse nitrogênio ele pode ganhar aí sucessivamente, né, 5 elétrons e até mesmo 8 elétrons. Certo? Então, essas duas substâncias são as substâncias que estão mais aptas a sofrer redução e, portanto, serem agentes oxidantes, tal qual o oxigênio aqui na respiração celular aeróbica tem, né, como papel. Né? Já as outras substâncias, o que vai acontecer? O CH4, ele é a forma mais reduzida do carbono, porque o carbono tem carga nesse composto 4-. Então, só resta ele oxidar, né? Já no caso do hidrogênio, ele tem carga 0, ele é mais comum dele sofrer um processo de oxidação do que um processo de redução, porque para ele sofrer o processo de redução, ele teria que achar algum elemento químico que seja menos eletronegativo do que ele. No caso, os metais, né? Então, os metais alcalinos terrosos, essas substâncias conseguiriam aí doar elétrons para o hidrogênio. Outras seria muito complicado, tá? Então, por isso, eu escolhi a alternativa B, enxofre e nitrato. Joia? Qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer observação que vocês queiram fazer aí, vocês podem falar no nosso chat, também aí
né, durante as nossas aulas, eu estou aí à disposição de vocês, beleza? Muito obrigado aí pela atenção e até mais.